Ai, gente, nós estamos hoje aqui no segundo dia do nosso devocional. Nós somos a família Coelho Martins. Eu sou o Júlio da Soraya. Eu sou a Soraya do Júlio. Eu sou a Ana Júlia. E eu sou a Juliana. E o estudo de hoje do nosso devocional tem como tema Cuidando do legado espiritual da família. A Juju vai ler o versículo tema de hoje. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145, 4. Então, nesse versículo que a Juju leu, a gente vê exatamente, o versículo expressa exatamente isso. Uma geração testemunhando a outra o que Deus fez, ou seja, apresentando para outra geração os feitos de Deus. Dessa forma, uma geração leva outra geração a conhecer Deus e as suas maravilhas e ter o desejo também de conhecer esse Deus, né? Isso é exatamente o que a gente pode entender por legado. Legado é o que uma geração passa para outra, né? Isso não está ligado à herança ou bens materiais, mas na verdade aqui no nosso contexto, mais os princípios espirituais, princípios bíblicos que uma geração tem e vai ajudar a outra geração conhecer e experimentar de Deus também. Então, quando o nosso estudo hoje fala cuidando do legado espiritual da família, é exatamente para a gente tendo esse cuidado, né, de ter esse legado e transferir para as futuras gerações. No texto mesmo, lá no segundo parágrafo, ele fala assim: os filhos são herdeiros da unção que repousa sobre os pais. Por isso, os pais precisam manter a botija de azeite sempre cheia. Então essa daí é a nossa primeira responsabilidade, né, no cuidado desse legado da família. É nós estarmos abastecidos, cheios do Espírito Santo, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito. E isso é buscar a presença de Deus continuamente. Para quê? Para que o Espírito dele, né, molde o nosso caráter, cure as nossas dores, nos dê um novo coração, nos dê sabedoria, né, para o nosso bem e bem dos nossos filhos também, né? Quando nós falamos filhos, né, a gente não fala apenas dos filhos naturais, dos nossos filhos naturais, mas a gente fala também dos filhos espirituais que o Senhor nos deu, né, que o Senhor ao longo da nossa caminhada vai nos dando para que a gente cuide também, né? E esse cuidado, né, porque aqui o texto fala cuidando do legado espiritual da família, né? Esse cuidar, ele implica o tratar, o dispensar a atenção e o proteger, né? O tratar. No que a minha família precisa ser tratada? No que ela precisa ser cuidada? O dispensar atenção é a sensibilidade da gente perceber quais são as necessidades da nossa família. Necessidades físicas, emocionais e espirituais. Isso também envolve o cuidado. Essa atenção do que a minha família, do que tipo de cuidado a minha família está precisando, né? E o terceiro ponto, né, que seria proteger, né, a nossa família. Proteger do quê? Do que a minha família precisa ser protegida? Não é colocar a nossa família numa bolha, né? Mas alertar a nossa família dos caminhos que ela não deve seguir. Os nossos filhos, né? Do caminho que eles não devem tomar, né? E ensinar, né? De acordo com a palavra de Deus, para que eles não fiquem, para que a nossa família não fique vulnerável. Outro ponto que a gente também deve considerar quando a gente fala a respeito de legado é quando às vezes eu não tive a oportunidade de ter nascido de repente num lar de cristão e desde criança tá recebendo esses princípios, esses valores de acordo com a palavra de Deus, né? A partir do momento que eu tive um encontro com Deus, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Então, tudo aquilo que eu recebi da minha família que não condiz com os princípios de Deus, com o que vem de Deus,
né? Eu tenho a autoridade de rejeitar esses legados que não combinam com Deus, de dar um basta, de cortar, encerrar, né? E a partir dali, pautado na minha vida com Deus, começar a construir um novo legado ao qual sim eu vou viver e passar para os meus filhos, né? Passar adiante, passar para a futura geração, né? E assim, eu só consigo passar aquilo que eu sou cheia, né? Por isso que a gente volta lá no texto quando ele fala que a gente precisa manter a botija cheia, porque se eu não tenho como eu passar para os meus filhos. Eu preciso, a partir daí, decidir construir uma nova história na minha vida e na vida da minha família, né? E com isso eu vou construindo esse legado que vai ficar. E eu preciso ser intencional, né? Nas minhas atitudes, nas minhas ações, né? É tentar fazer o melhor possível para transferir o melhor possível para minha família e para os meus filhos, né? Conversando, alimentando, nutrindo a minha família espiritualmente, seja no momento de culto da família, seja no momento de devocional, no momento de leitura bíblica junta, sendo no momento orando juntos enquanto família. E principalmente fazendo com que haja uma coerência entre aquilo que a gente está falando com os nossos filhos e a nossa vivência, as nossas ações, porque na verdade o que vai impactar verdadeiramente a vida dos nossos filhos é o nosso testemunho, são as memórias, as lembranças que eles vão guardar a nosso respeito sobre a nossa vida pautada na palavra de Deus, sobre a nossa vida com Deus. Isso é o que verdadeiramente vai fazer a diferença na vida deles. Agora, a nossa responsabilidade quanto filhos é pegar esse legado e manter ele, porque o que Deus quer fazer numa geração é sempre maior do que Ele fez em outra. Então, se Deus fez na geração dos nossos pais, imagina o que Ele vai fazer na nossa. Então, a gente tem que pegar esse legado, manter e multiplicar ele. E, através desse legado, a gente impactar outras vidas e outras famílias. Amém? Amém. Em Gênesis 17:7 está escrito assim: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua raça, depois de ti. Então, esse versículo que a Juju leu, ele fala exatamente que Deus vai estabelecer uma aliança perpétua, uma aliança eterna, ou seja, uma aliança inquebrável. Não vai se quebrar de uma geração para outra, né? Uma aliança contínua. E a gente tem que ter essa convicção na nossa vida, que nós temos uma aliança com Deus, que a nossa família tem uma aliança perpétua com Deus. Declare isso na sua casa, declare isso na sua família, declare isso continuamente, porque Deus não desiste da aliança. Muitas vezes somos nós que esquecemos e abandonamos essa aliança. Mas que a gente tenha essa convicção a cada dia e de declarar isso na nossa família, que a nossa família tem uma aliança com o Senhor e que a nossa família pertence ao Senhor. Vamos declarar isso, família? A nossa família tem uma aliança perpétua com o Senhor. Amém. Amém.